Mais uma vez, boa tarde a todos. Agradeço muito a presença de vocês aqui. É tão bom estudar em grupo e agradeço também a presença de quem depois nos assiste. Oi, pai, acho que você levantou a mão sem querer, né? Nós somos o grupo espírita Irmãos de Francisco, de Pardinho, e esse é o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estudamos já desde o início, desde a questão número 1, desde o prefácio. Eu até convido a todos esses estudos, eles estão gravados e estão no nosso canal do YouTube. Então, quem perdeu, quem quer começar agora a estudar e quer ver os capítulos anteriores, é só ir lá no YouTube que consegue pegar todos esses estudos, tá bom? A semana passada nós tivemos um probleminha na nossa gravação, depois eu gravei, ficou aí registrado também, e hoje nós vamos conversar sobre um assunto bem interessante, que eu acho que tem muitos conceitos, tem muita coisa médica, neurológica, vai ser muito bom contar com o Benedito aqui no grupo para explicar para a gente, porque nós vamos falar sobre alguns distúrbios do sono, como sonambulismo, como catalepsia. Será que alguém pode ser enterrado vivo por simular que esteja morto? O que vocês acham? Vocês já ouviram falar de histórias assim? Você já ouviu, José Roberto, alguém que parece que está morto, mas depois não estava morto e acaba sendo enterrado vivo? Que situação horrível essa, não? Horrível mesmo. Inclusive, a frase salvo pelo gongo vem de uma história dessa aí. Você já sabia disso? Não É, sabia. Conta para gente, José, que eu não conheço essa história. eu não sei qual a data correta, que tinha uma doença que parecia que a pessoa estava morta. Então, depois que morria, deixava alguns dias em casa. E mesmo enterrando, eles faziam orifício no caixão, com uma cordinha, e deixava para o lado de fora com um badalo, né? Olha É. só. Então, sempre tem vigia no cemitério, se algum corpo mexesse, ia tocar esse badalo, né? Por isso que vem essa frase, Olha, salvo pelo gongo. nossa, eu não sabia disso. Obrigada, José, por contar essa história. Que interessante. Ana, boa tarde. Estou vendo que você entrou agora. Seja muito bem-vinda. Eu fiz uma pergunta aqui só para esquentar a nossa conversa, porque hoje é uma conversa sobre alguns distúrbios do sono, né? E um deles é a catalepsia, que é aquela situação que a pessoa parece morta, mas na verdade não está, né? E aí eu perguntei aqui se vocês já ouviram falar de casos assim, que a pessoa foi enterrada viva, foi, né, assim, já pensou que situação horrível essa, né? Você já ouviu alguma história assim? Seu microfone está fechado, Ana. Você precisa abrir o seu microfone, a gente não está te ouvindo. Enquanto a Ana consegue abrir o microfone. Aí, ó, conseguiu, agora sim. Eu ouvi falar, assim, houve um ator famoso de novela, não me ocorre o nome dele, não. Acho que é do Sérgio Cardoso, né? É. Então, e ele faleceu, foi o enterro e tal. E depois de alguns dias, o médico dele, particular, que estava fora do Brasil, voltou e soube do que aconteceu e se pronunciou, disse que ele tinha uma enfermidade que ele ficava dias assim desacordado como morto. E Nossa, parece que foram exumá-lo e ele estava todo arranhado, virado de bruço. Eu nossa. acho que ele acordou naquela situação, preso naquele lugar horroroso, acho que é, né? E
e diz que ele morreu do coração ali. É, é. Eu ouvi essa história, acompanhei essa história na época, né? Então, agora... Quem é que não ouviu falar da parábola de Lázaro, né? Da parábola, não, da história mesmo de Lázaro, né? Que foi é verdade, por Jesus, né? isso. Então, será que, na verdade, não era alguma coisa assim, né? Com Pode certeza, ser, né? Na época não se sabia, né? Muito Então, bom. Eu vou então aqui compartilhar minha tela com vocês e vou, deixa eu pôr aqui, isso aqui, ó. Então, nós estamos aqui nessa parte do Livro dos Espíritos, na questão 422, que trata disso, né? Letargia, catalepsia e mortes aparentes, né? Então, Kardec pergunta: os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em derredor se diz e faz, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo? É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? Bom, mas antes, vamos tentar entender, né? O que é letargia, catalepsia? Benedito, você pode dar uma mão para a gente? Boa noite a todos. Olha, não sei se eu posso ajudar muito. Eu até ia pedir, você não tem a caracterização aí na obra de Kardec desses casos? Então, na verdade, esses termos são termos médicos, né? Assim, a letargia é um passo anterior da catalepsia, né? Assim, a letargia é quando a pessoa está assim mais paradona, assim, mas ela não está ainda num estado de total inconsciência, vamos dizer assim, né? Ela tem alguma, ela está meio, é um estado da consciência que não é muito, onde ela não está assim muito ali, né? Ela tá, mas a catalepsia é pior, né? Eu entendi assim que a letargia é um estágio assim anterior, né? Um estágio que não é tão grave. Eu vou colocar aqui. Eu fiz umas. Deixa eu pegar. E a narcolepsia? Isso é mais ou menos isso também, né? É sinônimo de catalepsia? Não, não é. Pelo que eu vi aqui, deixa eu pegar aqui, eu até peguei uns, quando eu fui preparar esse estudo, porque não é uma coisa que é muito do nosso dia a dia, né? São muitos conceitos aqui. Deixa eu pegar aqui, downloads. Aqui, catalepsia. Olha, eu vou ler aqui para vocês. Eu vou até fazer aqui de novo o compartilhamento para vocês irem lendo comigo aqui. Isso aqui. Onde que está isso? Está aqui. Isso aqui, ó. Então, aqui, eu peguei desse site, que me pareceu um site sério, aqui, que é de uma clínica neurológica, que fala que a catalepsia, que também é conhecida como catatonia, é uma condição na qual os músculos do corpo ficam paralisados e rígidos, com uma rigidez tão intensa que vai lembrar uma pessoa que está morta. E isso pode causar a impressão de que está com o rigor mortis. Quando a pessoa morre e passa um tempo, ela fica rígida. Isso é uma doença na qual a pessoa está viva e consciente,
e pode permanecer consciente o tempo todo e ainda estar sabendo o que está acontecendo, só que totalmente paralisada pela catatonia ou catalepsia. É uma condição neurológica que está presente em doenças neurológicas e psiquiátricas, pode estar associada a doenças como doença de Parkinson, epilepsia, doenças psiquiátricas, intoxicações por medicamentos, aí ou por drogas, né? Daí que eu acho que é a narcolepsia. Medicamentos que causam certos tipos de parkinsonismo, como haloperidol, abstinência de medicamentos e substâncias, como cocaína, ketamina, um anestésico, né? Então, assim, e aí, isso aqui, olha, a catalepsia, ela não pode ser confundida. Aqui ele fala que em algumas pessoas você pode entrar nesse estado de catalepsia por hipnose, que existem alguns casos assim, mas isso não é o mais comum, né? A hipnose não é, assim, é muito difícil você induzir através de hipnose uma pessoa a entrar na catalepsia, geralmente porque ou ela tem uma doença, ou ela está com uso de drogas, etc., né? Como foi falado aqui. E tem um termo que chama cataplexia, que é uma paralisia associada à narcolepsia, que é a doença do sono, a pessoa que dorme fácil. Isso aqui, ó, eu acho que eu falei errado, né, bem? Narcolepsia é uma pessoa que dorme, assim, que ela dorme demais, assim, a catalepsia ela pode ser induzida por drogas, que a pessoa fica parada. A narcolepsia é uma doença do sono, quando a pessoa dorme muito fácil. É difícil até de acordar, né? A cataplexia é uma perda súbita dos movimentos, só que de uma maneira flácida. A pessoa perde a força, só que ela... acho que ficou faltando um pedacinho aqui, né? Enfim, o que ele quis dizer aqui, 2/8, só que morte não tão antigamente. Então, isso aqui depois, na verdade, é bastante coisa. Eu vou colocar até esse link aqui para a gente, né? Mas o mais importante são esses termos, assim, a catalepsia, a pessoa, ela enrijece, então parece que está morta, porque uma pessoa morta, ela entra naquela rigidez da morte, né? E como é que é o outro termo aqui? É a cataplexia. Ela entra, se ela fica desacordada, mas ela fica flácida, ela fica mole. Então, você percebe que ela não está morta, porque a morte induz essa rigidez muscular, né? A catalepsia e a catatonia, pelo que eu entendi aqui, são sinônimos, e a narcolepsia é essa doença que faz com que a pessoa durma muito, quase que não consegue ser acordada. Acho que é isso mesmo, né? E a letargia é um estágio assim anterior, a pessoa fica mole também, né? Vamos ver aqui, ó, letargia, qual que é aqui, ó, exatamente o que é, olha, é um estado físico em que a pessoa apresenta níveis de energia abaixo do normal, o que resulta em uma diminuição das capacidades mental e física. A pessoa letárgica, ela fica lenta, desatenta, desinteressada, cansaço, mas eu acho que o que Kardec quis aqui dizer, quando ele pergunta, ele tem um interesse maior aqui na catalepsia mesmo, né? Porque ele fala que a pessoa que está com letargia, ela mantém ainda um pouco da sua consciência, ela está obnubilada, né? Ela está um pouco mais para baixo, assim, né? Mas quem está em catalepsia,
é uma pessoa que ela não tem contato nenhum com o mundo exterior. O que será que está acontecendo em termos espirituais com essa pessoa? Vocês têm? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Deixa eu só. Oi. Agora eu já me situei com a terminologia e gostaria de contar rapidamente duas historinhas que eu vi, tá? A primeira era de um paciente que tem esquizofrenia catatônica. Existem 4 tipos de esquizofrenia, um dos tipos é a que vem junto com a catatonia. E há outros estados catatônicos que não são esquizofrenia, mas, né, no caso que eu vi, tinha essa conjunção das duas coisas, né? E aí a família me chamou, eu fui fazer o atendimento domiciliar, né? E o moço estava imóvel, ele estava sentado assim, parecia uma estátua, sabe? Ele não piscava, ele não conseguia fechar a boca direito, estava salivando e a saliva caía, né, fora da boca. Ele estava uma verdadeira estátua, como se a gente está andando numa praça assim, vê uma estátua. Era ele sentado ali, né? E a gente chamava, falava, ele não respondia, dava a impressão que ele não estava escutando, que ele não estava vendo nada, né? A temperatura do corpo ficou bastante reduzida e eu coloquei a mão para pegar o pulso dele, o pulso estava bem levezinho, assim, parecia que o coração estava batendo bem fraquinho, sabe? E esse é um estado catatônico, né? Isso eu vi com os meus olhos, né? Aí eu identifiquei exatamente o que estava acontecendo. Nesses casos, a gente precisa dar uma medicação. Conversei com a família, chamamos o farmacêutico, veio lá com a injeção, deu a injeção, depois de uns 15 minutos ele foi voltando ao normal, e aí voltou, acordou, se levantou e tal, e ficou bem de novo, né? Então, esse é um estado de catatonia, tá? E, no caso, provocado pela doença mental dele. Uma outra história é um estado de catatonia induzido pela hipnose. Eu vi também em Botucatu, veio o Frei Albino Arese, muito conhecido por fazer hipnose. Ele tinha um instituto em São Paulo, na Vila Mariana, que ele tratava, tal. É um frei católico. Isso que eu vi foi no salão de reuniões da Igreja de Lourdes, em Botucatu, faz muitos anos, 40 anos ou mais. Eu era estudante da faculdade, eu estou formado há mais de... Está quase perto de 50 anos essa história já. Né, o auditório lotado, 300 pessoas, etc. E aí ele, o Frei Albino, lá na frente, comandando a palestra, etc. E tal. Numa certa altura, ele pediu a alguns voluntários para irem ao palco. E aí algumas pessoas foram e ele hipnotizou um moço, né? Ele foi falando, falou, olha, agora você vai ficar tão rígido quanto uma pedra. Você é uma pedra, você é uma pedra, você... E o moço foi ficando tão duro, gente, que virou sabe, uma estátua mesmo, um bloco de pedra, assim, sabe? Ele estava em pé e ele colocou as mãos assim ao lado do corpo, ao lado das pernas, né? Olhando para frente, ele virou um bloco de pedra. E aí, não contente com isso, o hipnotizador falou, olha, para vocês perceberem, para vocês se convencerem
que não é truque, que eu não combinei nada com esse moço, eu apenas estou fazendo hipnose. Eu vou fazer o seguinte. Daí ele pegou 2 cadeiras, colocou uma de frente com a outra, mais ou menos distantes uma da outra, colocou e chamou 2 pessoas do público para carregarem essa estátua humana. E Nossa, essas... Oi? nossa, E essas 2 pessoas, né, colocaram a cabeça dele numa cadeira e os pés na outra cadeira. Vocês estão conseguindo visualizar? Uma cadeira de frente com a outra, assim, a cabeça no assento de uma cadeira e os pés no assento da outra. Então ele ficou ali em cima e ele não caiu. parece uma ponte, assim. Isso, exatamente. Não contente com isto, o hipnotizador pediu para os 2 homens que tinham carregado o moço, né, levado da posição vertical, ele estava em pé, para a posição horizontal, ele pediu para os moços se sentarem em cima da barriga do moço, hipnotizado. Coitado. E aí eu falei, bom, agora vai cair, né? E não caiu, gente. Os 2 homens se sentaram em cima da cintura, das pernas do hipnotizado e aquela pedra não quebrava. É altamente impressionante. Isso eu vi com os meus olhos, né? Daí ele encerrou a sessão, os moços saíram dali e tal, puseram a estátua em pé de novo, e aí ele foi conversando, olha, agora você vai voltar ao normal, vai voltar, vai voltar. E aí o homem começou a se mexer de novo e saiu andando do palco. Então, assim, são 2 situações, né, de catatonia, uma provocada por um transtorno mental e outra provocada pela hipnose. Só para ilustrar a conversa aqui. Obrigada, Benedito. Essas histórias são bem impressionantes mesmo, né? São coisas que a gente... Como que a gente explica? Como, mãe, você explica isso do ponto de vista espiritual? Fale, o que você ia falar? Não, eu ia perguntar para o Benedito, caso ninguém fizesse nada, não houvesse interferência nenhuma, como ficaria essa pessoa? Por quanto tempo ele ficaria assim? O primeiro caso ou o segundo? Ah, Os os 2? 2 casos, né? Os 2 eram Sim. do... Uhum. No primeiro caso, ele entrou nesse estado por um transtorno mental, ele ficaria dias ou semanas. E há casos que a pessoa morre por desidratação, por inanição, por cansaço, porque a pessoa não come, né? Não come, não bebe água, não dorme, fica a um momento de exaustão do corpo e a pessoa desmaia e pode até morrer, se não for socorrida a tempo, entendeu? Pode durar dias, aí vai depender da resistência do corpo dessa pessoa, né? A mesma coisa dá para se falar sobre a hipnose. Vamos imaginar que tivesse havido, que o hipnotizador tivesse sofrido um ataque lá e morresse, e quem que ia tirar o moço daquele estado, né? E o estado hipnótico também ele é reversível, né? Mas pode durar bastante também. Aí também vai depender, Lourdes, da intensidade do transe hipnótico, né? Dava para perceber por esse hipnotizador que ele tinha um poder sobre o hipnotizado muito grande, né? Mas imaginando que ele tivesse saído e esquecido a cena lá, né? Em algum momento também seria a mesma situação, entendeu? Vai depender do nível de resistência do indivíduo, se ele vai conseguir, né, quanto tempo ele fica sem beber água, sem se alimentar, etc., né? No caso induzido pela hipnose, eu acredito que ele sairia, né? Vamos imaginar que o hipnotizador tivesse fugido, né? E o efeito, a influência dele sobre o paciente iria também diminuir gradativamente e o paciente acordaria
de uma maneira espontânea. Diferentemente do outro caso, que por ter sido induzido por uma doença, ele precisaria de um atendimento médico obrigatoriamente, entendeu? Claríssimo, claríssimo, Benedito. Obrigada pela explicação. E o que vocês acham? Perguntar para você, mãe, o que você acha que acontece com o espírito nesse momento, né? Enquanto o corpo está ali paralisado, né? Como é que está o espírito? Essa é uma boa pergunta, viu? Eu não saberia responder, não, Elaine, essa pergunta, como estaria o espírito. Como Eu estaria, né? gostaria que você explicasse. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Porque nós estamos aqui no estudo espírita, né? Então, a gente ouve essas histórias que são interessantíssimas e a gente imagina, assim, que isso... só um parênteses aqui, essa questão da indução hipnótica é o que acontece com esses obsessores terríveis, né, que eles são inteligentíssimos, eles têm muito poder, né, e eles conseguem induzir a pessoa, mesmo desencarnada ou encarnada, né, para que a pessoa se imagine como um lobo, ou como, né, eles fazem que a pessoa se sinta aquilo que eles estão sugerindo, né. Nabucodonosor, conta-se que ele, por muitos anos, ele passou por esse processo obsessivo, que ele era um lobo, né? Ele saía pelo palácio ali, de quatro, era um animal, assim, ele ficou por muito tempo assim, né? Depois ele conseguiu sair dessa situação. Mas isso, assim, é uma hipnose, né? É uma outra conversa, né? Não tem a ver com catalepsia, mas para a gente, essa história que o Benedito contou me faz lembrar desse transe hipnótico tão profundo que os espíritos obsessores induzem dos seus obsediados para judiar deles mesmo, né? Assim, para tê-los sob seu comando, enfim, né? Mas, assim, nessa situação, vamos ver aqui, ó, porque é difícil mesmo essa história, né? Eu vou aqui de novo compartilhar minha tela com vocês, para a gente ver o que Kardec, porque foi justamente isso que Kardec perguntou para os espíritos, né? Olha, será que eles ouvem, né? Eles veem, né? É pelos olhos e pelos ouvidos que eles têm essas percepções. Na verdade, Kardec afirmou, né? Os catalépticos, eles estão vendo e ouvindo, porque depois que eles voltam do estado de catalepsia, eles lembram do que aconteceu muitas vezes, né? E aí ele pergunta, é pelos olhos e pelos ouvidos que eles têm essas percepções? Olha só, não, é pelo espírito. O espírito, ele tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. E por que ele não pode se comunicar? Porque a isso se opõe o estado do corpo. E esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona. E, no entanto, o espírito se mostra ativo, ou seja, por algum meio, o corpo, ele fica, o espírito, ele não consegue chegar no corpo, ele não consegue mais dominar o corpo, né? Por que quando eu levanto a mão, eu sei, eu quero levantar e minha mão levanta, né? Porque o meu espírito, eu em espírito, né? Eu que sou o espírito, eu tenho controle do corpo físico através do perispírito. Então, existe uma tal separação desse corpo perispiritual do corpo material, que o espírito ele não consegue agir sobre o corpo. Quem que pediu para falar? Deixa eu ver aqui. Oi, Benedito, pode falar. Eu acredito que alguns de nós aqui
já tenha tido a experiência de dormir à noite e depois acordar e não conseguir mexer o próprio corpo, né? É uma situação, não é tão rara, né? Muita gente conta isso. E conta como uma vivência de muita agonia, de desespero, porque a pessoa está consciente, mas não consegue, vamos dizer, entrar no corpo, né? É a famosa paralisia do sono, né? Isso, é. E isso acontece porque nós temos naturalmente, durante o sono, um momento em que a gente sonha, tem vários trechos da noite em que a gente sonha, e no momento do sonho, a musculatura se relaxa por completo. Isso é o normal, de forma que a pessoa tem uma vivência mental muito intensa, mas, por exemplo, a pessoa sonha que está correndo, né? Mas o corpo está parado ali, porque é um momento durante o sonho que, durante o sono todo, o nosso corpo está relaxado. Mas no momento do sonho, o corpo fica mais relaxado ainda, justamente para impedir que a pessoa saia, né, e comece a pôr em prática o que está acontecendo no sonho, né? Uhum. Então, aí pode haver dois tipos de problemas, isso não é mais uma coisa tão normal, que são os seguintes, são duas situações. Uma é que este relaxamento não seja tão profundo e a pessoa, então, engata o sonho no corpo e sai andando, sai da cama. É um sonâmbulo, Uhum. na linguagem médica, né? Ele está pondo em prática um sonho. Está sonhando, mas sai correndo, por exemplo, né? Essa é uma situação. E outra situação é que a pessoa tem esse relaxamento do sonho um pouco mais prolongado do que deveria ser, ou seja, a pessoa já parou de sonhar, já está acordada, né, assim, espiritualmente acordada, mas o corpo ainda não acordou. E aí ela fica naquele desespero, querendo voltar para o corpo, mas não consegue. É. E é uma situação bem angustiante, né? Eu tava lendo isso hoje cedo e peguei aqui para vocês que isso chama é um tipo de catalepsia, essa paralisia do sono, que se chama catalepsia projetiva, que é um fenômeno natural, temporário e benigno do ser humano, em que há uma incapacidade total para mover os membros, a cabeça, para falar, ocorrendo ao adormecer ou mais comumente ao despertar. E o paciente se mantém consciente, né? Pode ser acompanhada de uma incapacidade para respirar, pode dar alucinação, né? E pode durar vários minutos, isso daí causar, assim, um certo desespero, mas é muito comum acontecer isso, e isso justamente é o que o Benedito falou, o espírito ele está voltando para o corpo, né? Então ele já tem assim alguma consciência, mas na verdade ele ainda não conseguiu voltar totalmente, né? Então ele não tem ainda aquele controle total que depois, durante o estado de vigília, né, que é quando ele está acordado, ele vai ter, né? Então, de fato, é um tipo de catalepsia, mas isso é uma coisa normal. Alguém já passou por isso? E gostaria de comentar aqui com a gente? Você já teve isso, Zezé, assim, essa tal de paralisia do sono, assim, de perceber que o seu corpo está ali na cama e você já está consciente e não consegue mexer o corpo ainda? Alguém gostaria de... oi, Zezé, pode falar, querida.
Não, doutora, eu só estou hoje ouvindo. Ouvindo, tá certo. Obrigada, Zezé. Oi, mãe. Então, eu tive isso, uma ocasião que eu fiz uma operação, não me lembro do que foi a operação, que eu estava hospitalizada ainda, e tinha tomado anestesia geral. Interessante. O meu cérebro voltou antes do meu corpo, e eu fiquei meio que apavorada, mas isso durou, assim, questão de segundos só. Que eu voltei, não conseguia me mexer, estava completamente paralisada. Mas foi uma assim, fração de segundo, já voltei no normal. Olha que interessante. É uma outra situação, né? Quando a gente está anestesiado, pode acontecer isso, né? É mais ou menos a mesma coisa. O espírito, e é assim, é o que Kardec, que os espíritos falam para Kardec. Olha, por aí você vê como o corpo é uma coisa e o espírito é outra, né? O corpo, ele está subordinado ao espírito. Então, o espírito, ele já está acordado, ele já está consciente, mas assim, ele não conseguiu ainda se conectar ao corpo. Então, esses estados de paralisia do sono, disso como você passou, mãe, de um anestésico ou de uma catalepsia, é muito angustiante, porque o espírito está consciente, mas ele está ouvindo, ele está vendo, não é pelo ouvido físico, pelo olho físico, né? Vamos continuar aqui, o que mais que ele nos fala aqui. Vamos voltar aqui para a nossa... Então, aqui, ó, olha só. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Na verdade, aqui existe uma confusão de termos, né? Ele usa aqui letargia e catalepsia como sinônimos. Atualmente, na medicina, isso não é sinônimo, né? A letargia não tem essa coisa da pessoa perder totalmente o contato com o meio externo, né? Então, vamos reler aqui, imaginando que ele quis dizer que é na catalepsia. E aí ele fala, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. Em se rompendo por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral se torna a separação, e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Desde que um homem aparentemente morto volte à vida, que não era completa a sua morte, né? Então, assim, não é que Lázaro ressuscitou, que ele morreu e voltou à vida, né? Na verdade, ele não tinha morrido ainda, né? E naquela época, e até recentemente, não se tinha meios fidedignos de saber se a pessoa estava morta ou não, porque um ser que acaba de morrer, acabou naquele minuto de morrer, ele é muito parecido com uma pessoa que está viva, né? Então, assim, existe atualmente, né, nós vamos até conversar sobre isso, assim, algumas coisas que atestem que a pessoa esteja de fato morta, né? Atualmente, é muito raro alguém ser enterrado vivo, a não ser que esteja lá nos cafundó do Judas, né? Assim, num lugar totalmente que não tem a menor condição, né? Mas num local minimamente decente, né? Num hospital, num serviço de saúde, isso não acontece. Porque é o que ele fala. Não é que a pessoa morreu e ressuscitou, a pessoa não tinha morrido, né? E aí, ó, por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido, é aquilo que o Benedito falou, né? Se ele morreria se ele não fosse socorrido, né?
Mas é possível sim, ó, sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação. Então, veja, o que Jesus fez com Lázaro? Jesus transferiu o seu magnetismo poderosíssimo, né? Que essa energia vital que Jesus transferiu para Lázaro fez com que o corpo dele, que não estava totalmente desagregado, desligado do corpo da sua alma, né, do seu espírito com o perispírito, Jesus transferindo esse magnetismo fez com que o corpo dele voltasse a uma vida normal, né? Porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Olha que interessante isso, né? E aí ele vai começar a falar de sonambulismo, mas antes de falar de sonambulismo, eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui que eu achei muito interessante, porque assim, como que a pessoa, como que a medicina atualmente detecta que a pessoa morreu, né? Para ninguém ficar com medo aqui de ser enterrado vivo. Isso é coisa do passado, né? A não ser que você vá lá para o meio do não sei aonde, né? Aí, veja, eu achei tão interessante esse artigo aqui, que é do Ministério da Saúde, que fala de morte encefálica, né? Que é, basicamente, assim, aquilo que a medicina usa atualmente para garantir que ninguém vá ser enterrado vivo, né? O diagnóstico de morte encefálica é definido como morte baseada na ausência de todas as funções neurológicas. Vocês sabem que o coração, ele pode continuar batendo, e a pessoa já não ter mais cérebro, né? Então, nós vamos ver isso aqui, ó. O que significa morte encefálica? Morte encefálica é a definição legal de morte, legal do ponto de vista da medicina legal, do direito mesmo, né? Então, quando que um médico ele pode atestar a morte de um paciente, né, do ponto de vista legal, né, que senão ele pode ser processado se ele atestar uma morte que não aconteceu, né? É quando existe a morte encefálica. Ela é completa e irreversível. Uma vez que o cérebro morre, não tem mais como você voltar a fazer com que aquele cérebro volte a funcionar, né? É uma parada irreversível de todas as funções do cérebro. Isso significa que, como resultado de severa agressão ou ferimento grave no cérebro, o sangue que vem do corpo e supre o cérebro, ele é bloqueado e o cérebro morre, né? Então, a morte encefálica, ele frisa aqui que ela é permanente e irreversível, né? E daí ele explica que como que é, assim, o diagnóstico é feito por um médico, que chama muitas vezes outro médico, dá até para fazer um exame que chama angiografia cerebral e percebe que não chega mais sangue lá nesse cérebro, né? E aí, olha que interessante, olha, a pessoa que está nesse estado, ela pode apresentar alguns reflexos, como um movimento de contração muscular, né? Mas esses reflexos, eles são causados por impulsos elétricos da coluna vertebral. Quer dizer, o cérebro em si já está morto, mas às vezes, por um reflexo, ele pode ter essa contração, né? E isso pode até levar a algum desconforto aí, né? De achar que a pessoa ainda está viva, né? E aí, deixa eu só terminar aqui para quem levantou a mão. Então, acho que assim, eles fazem esses exames, eu vou deixar isso aqui também na descrição do vídeo, tá? E para dizer isso, assim, que atualmente, gente, não existe essa possibilidade da pessoa ser enterrada viva, né?
porque isso, em qualquer hospital decente, né, isso é feito de uma forma normal, assim, né, o atestado, se o médico tem alguma dúvida, né, e o coração ele pode continuar batendo, porque o coração ele vai bater enquanto o sangue tiver oxigênio. Então, se você liga um paciente com morte cerebral num ventilador, ele está recebendo oxigênio, o coração está batendo, mas o cérebro não está recebendo mais sangue, não está mais sendo nutrido, o cérebro pode já estar morto. Oi, Benedito. Pode falar. Então, essas contrações que você falou, só para ilustrar um pouquinho, são pequenos movimentos, às vezes, dos dedos, dos braços, dá uns repuxões assim, que são próprios do momento da morte mesmo. Quer dizer, que já não é sinal de vida isso, é sinal de morte, digamos, né? Isso é bem visível no caso da morte de animais. A gente vê isso, né? Quando se sacrifica um animal, não é? Ele convulsiona, ele tem uma crise epilética ali, né? No caso das aves, por exemplo, elas ficam batendo as asas desesperadamente, mas isso já é um reflexo, né, já não é mais do cérebro, já é uma coisa do próprio corpo que está morrendo, né? Um mamífero, por exemplo, quando ele é sacrificado, ele também tem esses repuxões no corpo, né? E só para ilustrar isso que você falou de contrações musculares, Elaine, quem já teve a oportunidade de assistir a esse momento com alguns animais, sabe do que eu estou falando. São repuxões, e isto acontecendo com um ser humano que está já com morte cerebral, pode sugerir, não, mas está vivo, está se mexendo. Tudo bem, está se mexendo, mas não é mais um movimento que expresse vida, é um movimento já da morte mesmo. Então, nesse caso, o espírito, né, é diferente, assim, na catalepsia, o espírito, ele não está, o corpo não está morto, e existe ainda os liames, né? Existe o cordão de prata ligado, existe toda essa ligação do espírito ao corpo. E por existir essa ligação, o espírito, ele tem noção do que está acontecendo. Ele vê, ele ouve, né? Isso pode ser uma situação assim muito terrível para ele, porque é esse tipo de coisa, ele não consegue se mexer, mas ele tá com consciência ali, né? E assim, normalmente, quando o espírito é desligado, o perispírito é desligado do corpo, quer dizer, já não existe mais a possibilidade de vida naquele corpo, quando existe... quando o espírito é um espírito normal, né? Uma pessoa que cumpriu a sua missão aqui, que é alguém que tem noção que a vida continua e tal, essa pessoa ela não fica ligada ao corpo, né? Então, assim, a não ser em situações assim muito trágicas, né, com suicídios, pessoas extremamente materialistas, elas continuam ainda de alguma forma ligadas, mas não porque o cordão de prata está lá, né? Não existe mais, ela acaba se ligando de uma forma mais mental, assim, espiritual, né? Ela não consegue se desligar dali por outros laços, que não esses laços que prendem a um corpo que ainda esteja vivo, né? São coisas diferentes isso. Ficou claro isso? Alguém gostaria de comentar? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? José, você gostaria de fazer mais algum comentário? Não, hoje eu só estou assistindo, porque é mais área médica isso, né? É uma coisa difícil, né? Eu fui estudar um pouco hoje, porque eu não lembrava desses conceitos também.
Não sei se o pai quer comentar alguma coisa, pai? Olha, boa noite a todos. Boa noite, querido. Não tenho nada o que comentar. É como o José falou. A gente tem uma expectativa de entendimento, só que não dá para explicar. Eu imagino como seja a coisa, e vocês falando, explicando, vamos dizer assim, corroborou aquilo que eu imaginava. Só que eu não tenho como explicar isso aí. Mas mesmo para a gente é muito complicado, viu, pai? Não é simples assim, não. Mas, vamos continuar um pouquinho aqui, falando do sonambulismo, né? Acho que alguém queria falar, que eu ouvi aqui levantar a mão. Benedito, pode falar. É uma coisa rápida, que o que eu vou falar agora, eu li no Kardec, não é conversa de médico, né? E eu fiquei surpreso quando eu li isso. Eu achava que a morte do corpo acontecia quando o espírito abandonava o corpo. Foi embora, o espírito foi embora, então o corpo morreu. E o Kardec fala que não é assim, que é o contrário, que é o corpo que morre, e morto o corpo, aí o corpo libera o espírito para ir. Então, a força está no corpo. É o corpo que prende o espírito, e não o espírito que se prende ao corpo. E é uma coisa interessante isso, porque se fosse o contrário, a gente morreria muito mais fácil, né? Quem é que já não teve vontade de morrer, né? Por alguma infelicidade, alguma coisa assim, não é fácil, né? O espírito, ele está preso no corpo, né? Assim, é algo que é como nós falamos, né? No nosso estudo passado, quem não viu, depois entra e vê, assim, quando a gente se desdobra, não é fácil você morrer, né? Porque na verdade, assim, a natureza / Deus, né, já nos dotou, assim, de muitos mecanismos para nos proteger, né? Porque a vida é muito preciosa. Então, assim, a gente é justamente isso, assim, é como o desgaste do corpo, né? Depois que você vive bastante, é o ideal isso, né? Assim, que daí, assim, o dia que o corpo já não tem mais vitalidade, e aí o espírito é obrigado a sair dele, né? Mas não é só... E mesmo assim, quando um suicida, por exemplo, né? Ele fica ligado ali, porque é difícil dele se desligar do corpo, né? Porque ele tem muita vitalidade ainda. Oi, pai. Pode falar. Pai, você quer falar alguma coisa? Abre o seu microfone. Isso. Isso que o Benedito falou me faz lembrar o seguinte, que se fosse do jeito que o espírito é que abandona o corpo e aí o corpo morre, e não o contrário, as pessoas que fazem qualquer besteira, ou que se vê numa situação complicada, que querem fugir da responsabilidade, elas se matam. Então não precisaria se matar, o espírito caía fora e está resolvido, não é? Era um jeito de se matar mais simples, né? Mas é verdade. Olha, é um assunto assim tão empolgante esse, né? E assim, agora o próximo slide seria esse de sonambulismo. Mas eu acho que eu não vou passar para esse, porque já faltam 4 minutos só para 7 horas, nós já estamos finalizando aqui o nosso estudo, e assim, sempre tem coisas muito interessantes, né, quando a gente conversa sobre esses assuntos, assim, porque isso não é uma coisa assim muito
a medicina, assim, ela não consegue explicar de uma forma clara, justamente porque ela não tem esse conceito do espírito, né? Então, para a gente poder aproveitar tanto a parte médica quanto a parte do espiritismo, a gente precisa conversar do jeito que a gente conversa aqui, né? Que a gente conversa de uma forma tranquila, porque senão gera muita dúvida, e não é legal a gente sair com dúvida, né? Então, ao invés de passar para frente, eu vou passar a palavra para vocês, porque eu quero saber se ficou alguma dúvida, se vocês ainda têm alguma outra coisa para dizer. Benedito, você quer complementar mais alguma coisa ainda, bem? Não, tá bom, tá tudo certo. Por mim, já podemos finalizar. José? Para mim também está tudo certo. Pode finalizar. Pai, você quer comentar mais alguma coisa ainda, querido? Não tenho mais nada a comentar, querida. Já está ótimo, assim, aprendi bastante. Mãe? Não, filha, está tudo excelente. Deu para entender bem. Foi bastante didática a nossa palestra de hoje, a nossa aula de hoje. Muito grata. Que bom. Zezé, você gostaria de falar alguma coisa, querida? Não, querida, só agradecer pela aprendizagem. E a dona Ana, gostaria de comentar alguma coisa, Ana? Abre o seu microfone, querida, senão a gente não consegue te ouvir. Você consegue abrir aí? Tem que é embaixo, assim, ó. Na barra embaixo tem um microfoninho, aí você tem que abrir. Eu não consigo abrir. Não, nossa. É difícil, né? Às vezes a gente se... Mas a gente não está... Você quer sair e voltar de novo? Pode ser que daí dê certo, ó. Eu acho que ela não está conseguindo abrir o microfone, né? Mas é um assunto, assim, muito palpitante esse mesmo, é uma coisa muito... Elaine, Oi? dá licença um pouquinho. Dona Ana, a senhora fechou a câmera e abriu agora, né? Ao lado do botão da câmera, do lado direito, tem um outro botão. Esse é o botão do microfone. Este. Ah, isso! Que bom! Então, foi maravilhosa a reunião. Cada um é um ponto de luz, de esclarecimento, é um momento pleno. Foi maravilhosa a aula. Eu sinto que nem todas as semanas eu tenho condições de participar, mas eu participo de coração. Onde eu estiver, eu estou ligada a vocês, ao grupo e aos ensinamentos. Ai, que bom saber Foi disso. maravilhosa a aula de hoje. Muito obrigada. Muito esclarecedora, e eu estou aqui para aprender. Que bom, nós todos, viu? Porque Sim. não é fácil, né? Tem tanta É coisa verdade, que não é sabe. verdade. Então, eu vou colocar uma musiquinha aqui. Para a gente agradecer muito a Deus, agradecer a Jesus, agradecer aos nossos mentores queridos por mais esta noite, por mais esta oportunidade, e dizer, Senhor, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a dos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações,
mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Queridos, nas 2 próximas semanas, infelizmente, nós não teremos estudo. Eu e o Benedito vamos visitar o nosso neto, que infelizmente mora muito longe, e como tem uma diferença de fuso muito grande, agora já é madrugada lá, então não vai dar certo da gente fazer o estudo de lá, tá bom? Então, eu agradeço a compreensão de todos, e a gente volta daqui 2 semanas, tá bom? Um super beijo, uma boa noite para todos vocês, tá bom? Boa noite. Boa noite, muito a obrigada. todos. Tchau. Deus Muita paz abençoe em a nossos todos. corações. Bom Amém. descanso a todos. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite Boa a todos. Boa noite. noite. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Até mais. Até mais. Muito obrigada. Nós que agradecemos.